Na meditação de hoje, com o método do Padre Kentenich, refletiremos sobre o pecado. O que será que Deus quer falar para você através dessa realidade? Sejam todos bem-vindos ao canal Ouvido no Coração de Deus. Eu sou a Flávia Guilherme, da comunidade da União de Famílias de Schoenstatt. Estou aqui para te ajudar a experimentar o amor de Deus por você. Vamos juntos rumo ao céu. Agora, você já deve estar no local escolhido para essa meditação, de preferência com alguma imagem que remeta ao mundo sobrenatural. Vamos acalmando o nosso coração, respirando fundo algumas vezes, deixando de lado todas as preocupações e nos colocando na presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu santo anjo da guarda, me ajude a meditar bem, para que este momento de oração possa transformar meu coração duro, inconstante, egoísta e negligente, num coração puro, capaz de amar e servir a Deus com alegria e generosidade. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Espírito Santo, Tu és a alma de minha alma. Cheio de humildade eu te adoro. Ilumina-me, fortifica-me, guia-me e consola-me. Revela-me tanto quanto isso ao plano do Eterno Pai corresponde. Revela-me os teus desejos. Faze-me entender o que o amor eterno de mim deseja. Faze-me entender o que eu devo fazer. Faze-me entender o que eu devo sofrer. Faze-me entender o que em silêncio, com modéstia e reflexão, devo aceitar, carregar e suportar. Sim, Espírito Santo, faze-me entender a Tua vontade e a vontade do Pai, pois minha vida inteira não quer ser mais que um contínuo e perpétuo sim aos desejos e ao querer do Eterno Pai. Amém. O pecado. Primeira pergunta. O que Deus quer me dizer com isso? Qual é a verdade que o Pai quer me mostrar com a contemplação do pecado? O Catecismo da Igreja Católica nos explica o que é o pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado é uma ofensa a Deus. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. O pecado é contrário ao amor que Deus nos tem e afasta dele os nossos corações. É, como o primeiro pecado, uma desobediência, uma revolta contra Deus, pela vontade de os homens se tornarem como deuses, conhecendo e determinando o que é o bem e o que é o mal. Assim, o pecado é o amor de si próprio levado até ao desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si mesmo, o pecado é diametralmente oposto à obediência de Jesus, que realizou a salvação. Os pecados têm graus diferentes de gravidade e podem ser divididos entre pecados mortais e pecados veniais. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Deseja o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofendendo-a e ferindo-a. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital que é a caridade, torna necessária uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração que normalmente se realiza no quadro do sacramento da reconciliação. Quando a vontade se deixa atrair por uma coisa de si contrária à caridade,
pela qual somos ordenados para o nosso fim último, o pecado, pelo seu próprio objeto, deve considerar-se mortal, quer seja contra o amor de Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc., quer contra o amor do próximo, como o homicídio, o adultério, etc. Em contrapartida, quando a vontade do pecador por vezes se deixa levar para uma coisa que em si é desordenada, não sendo todavia contrária ao amor de Deus e do próximo, como uma palavra ociosa, um risco supérfluo, etc., tais pecados são veniais. Para que um pecado seja mortal, requer-se em simultâneo 3 condições. É pecado mortal o que tem por objeto uma matéria grave e é cometido com plena consciência e de propósito deliberado. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um homicídio é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em linha de conta. A violência cometida contra pessoas de família é, por sua natureza, mais grave que a exercida contra estranhos. Para que o pecado seja mortal, tem de ser cometido com plena consciência e total consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, da sua oposição à lei de Deus. E implica também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma opção pessoal. A ignorância simulada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Comete-se um pecado venial quando em matéria leve não se observa a medida prescrita pela lei moral, ou quando em matéria grave se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz um afeto desordenado aos bens criados, impede o progresso da pessoa no exercício das virtudes e na prática do bem moral, e merece penas temporais. O pecado venial deliberado e não seguido de arrependimento dispõe pouco a pouco para cometer o pecado mortal. No entanto, o pecado venial não quebra aliança com Deus e é humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem, portanto, da bem-aventurança eterna. Não há limites para a misericórdia de Deus, mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Segunda pergunta: o que eu digo a mim mesmo? O que essa verdade diz respeito à minha vida? O pecado. Como é triste pensar no pecado e principalmente reconhecer em mim uma pecadora. O meu apego desordenado a mim mesma, o meu desejo de fazer a minha vontade, é que me leva a escolher uma coisa contrária à vontade de Deus, ofendendo assim o Pai que me ama com um amor infinito e enviou seu Filho para morrer por mim numa cruz. A escala de valores fica invertida. Escolho o que vale menos e esqueço do bem maior, que é a eternidade no céu. Sei que existe a fraqueza humana, as tentações, diversas situações que a vida apresenta, mas sempre eu tenho escolha. E me deixar levar pelas emoções, pelas tentações, pelas circunstâncias é também uma escolha. Viver sem pecar gravemente com a graça de Deus é possível. Viver sem o pecado venial exige muito mais esforço e graças, mas alguns santos conseguiram e por isso sua glória no céu é maior. O que tem que me mover é meu amor a Deus. Quanto mais eu amo, mais me esforço para não decepcionar, não ferir a caridade. Para crescer no amor a Deus, preciso de uma intensa vida de oração, pois é só me relacionando diariamente com Deus, procurando ver as demonstrações de seu amor em minha vida, é que será possível retribuir um pouco desse amor, evitando ao máximo o pecado, mesmo venial.
que não rompe a amizade, mas entristece o Pai. A confissão frequente me ajuda a manter minha alma sempre limpa e me concede as graças necessárias para resistir às tentações. Sou privilegiada de ter um santo sacerdote como meu confessor. Então preciso render muito fruto, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado. Terceira pergunta: o que eu respondo ao Senhor? Meu Senhor e meu Deus, tem piedade de mim, que sou uma pecadora. Ajude-me a ter um profundo arrependimento dos meus pecados e a graça de não mais vos ofender. Agradeço a graça extraordinária de poder me confessar frequentemente. Quero poder aproveitar bem esse dom do sacramento da confissão. Peço-te a graça da perseverança final, para poder morrer na tua amizade. Quero poder expiar com oração, jejum e penitência as consequências dos pecados que eu já cometi, e assim ter mais força para resistir às tentações e fraquezas da natureza. Conclusão. Nestes momentos finais, podemos anotar em nosso caderno pessoal as inspirações que tivemos. Agradeço ao Pai por ter passado esses minutos comigo. Peço ao Espírito Santo que me ilumine em todas as decisões que eu tomarei neste dia, e a Jesus que permaneça sempre comigo. Se quiser, pode parar um pouco esse vídeo para anotar as suas reflexões e depois retome para as orações finais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recordamos agora algumas práticas que podem ajudar você na próxima meditação. Tente lembrar algumas vezes ao longo do seu dia de dirigir uma pequena saudação a Deus ou a Nossa Senhora. Pode ser uma jaculatória, como Jesus, eu confio em vós, ou a Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Você pode também rezar a oração do Anjo do Senhor, ao meio-dia e às 6 da tarde. O importante é você manter esse contato com o mundo sobrenatural ao longo do seu dia. E antes de dormir, tente lembrar as inspirações que teve na meditação de hoje, ou a matéria que meditamos. Você pode reler as anotações do seu caderno ou o texto dessa aula e agradeça novamente a Deus por esse momento de diálogo. Se desejar, já pode refletir sobre o tema de nossa próxima meditação, a violência. Fiquem com Deus e até mais. E se você gostou deste conteúdo, por favor clique no joinha e se inscreva em nosso canal. Muito obrigada!